Olá meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Responsabilidade Social Corporativa. E o vídeo de hoje vai falar sobre o assunto bastante interessante para a sua empresa, que é os níveis ou os estágios da responsabilidade social corporativa. Em qual nível a sua empresa se encontra? Em qual estágio a sua empresa se encontra? E como fazer para subir de estágio? Vamos lá, vamos ao vídeo. Bom, meus amigos, existem 5 estágios ao qual uma empresa pode estar inserida na prática da responsabilidade social corporativa. Esses estágios ou esses níveis são os mais elementares, os mais básicos, até o nível mais elevado, mais sofisticado. Esses níveis são o seguinte, começando do ponto mais baixo, tá? O primeiro estágio, o nível mais baixo, é o estágio da negação. A empresa não pratica qualquer tipo de responsabilidade social corporativa, não tem nada programado em relação a isso e ela nega qualquer consequência, qualquer fator desvantajoso que possa atingi-la no caso de algum acontecimento ou de algum escândalo e por aí vai. Além dela não praticar a responsabilidade social corporativa, muitas vezes ela tem atitudes até irresponsáveis, ou seja, pratica a irresponsabilidade social corporativa. O exemplo mais emblemático disso é daquela empresa que era proprietária de uma barragem em Mariana, que em 2015 essa barragem se rompeu. Ela continha resíduos industriais e acabou causando um impacto ambiental enorme no Rio Doce, lá em Minas Gerais, né? No município de Mariana, e prejudicou toda uma cidade, toda uma comunidade. A empresa não deu qualquer satisfação, procurou se isentar de qualquer responsabilidade do ocorrido, do acidente, né? E chegou mesmo até a atribuir o acidente a um suposto terremoto que teria ocorrido lá no Ceará alguns dias antes, né? Na verdade não foi nenhum terremoto, foi um tremor de terra. E ela procurou usar essa oportunidade para poder buscar uma desculpa pelo que ocorreu na barragem. Esse é o exemplo mais clássico da negação. Existem outros exemplos mais recentes, mas esse é o modelo mais emblemático, o caso mais conhecido, ok? Esse é o primeiro estágio, estágio da negação. O segundo estágio é conhecido como o estágio do compliance, né? Quer dizer, a empresa pratica apenas o que determina a lei. Então a lei determina o uso de EPI, ela vai e compra lá o EPI. A lei determina que tenha tantos extintores de incêndio, ela vai lá e providencia. Ela procura se enquadrar na legislação e ela pensa na responsabilidade social mais como um custo do que um investimento. Então esse é o estágio do compliance, né, de fazer as coisas por obrigação. O terceiro estágio, aí sim a empresa começa a praticar a responsabilidade social corporativa, mas ainda quase que como se fosse num nível experimental. É o estágio gerencial. Ela começa a entender ou ela começa a perceber que a prática da responsabilidade social pode ter benefícios para a empresa e ela começa a adotar alguns pontos, alguns elementos, tá? Que possibilitem que ela tenha uma maior lucratividade ou uma melhor imagem no mercado ou uma reputação mais consistente. Então ela começa a utilizar esses elementos para poder adquirir esses benefícios, ok? Então são pontos, né, que ela começa a praticar, geralmente de uma forma não muito estruturada, não muito planejada, mas ela começa a entrar em contato com a responsabilidade social e começa a praticar. Uma vez que essa empresa vê que a coisa funciona, que está tendo os benefícios que ela planejou obter, ela passa para o estágio seguinte, que é o estágio estratégico. A empresa descobre que a responsabilidade social pode ter um valor, uma importância enorme dentro do seu planejamento estratégico e ela utiliza isso para poder planejar, avaliar suas estratégias, a maneira como ela vai atuar no mercado.
E por último, é o nível mais alto, o nível mais elevado, é o estágio de liderança ou de liderança social. Nesse estágio, a empresa está altamente qualificada na prática da responsabilidade social e ela começa a exercer uma influência no mercado de uma maneira geral. Elas começam a formar opinião, ser referência de mercado, ser procurada pelas outras empresas, serem copiadas pelas outras empresas e elas passam a ser marcas, modelos nesse sentido. Elas formam opinião, elas mobilizam mercados, mobilizam grande número de pessoas em defesa daquilo que eles afirmam ser correto, tá ok? Esse é o último estágio, o estágio mais sofisticado. E a sua empresa? Em qual nível a sua empresa se encontra? Você se interessa em subir de nível? Olha que pode ser bastante interessante para o seu negócio. Para quem quer subir de nível, a dica é a seguinte: não queiram ir lá para o topo de uma vez só. Façam devagar, porque vocês precisam se acostumar com o processo, tá? O processo pode ter algumas questões um pouco mais complicadas, porque vai mexer na maneira como a sua empresa enxerga as pessoas, como a sua empresa enxerga o mercado. Então, se a sua empresa está na fase de negação, tá? E o empresário fala assim, o gestor fala, puxa, eu não quero mais ficar nessa vida, eu quero agir de uma maneira diferente, né? Eu quero ser uma empresa melhor, tal. Então começa a verificar aonde a sua empresa não está cumprindo a lei. Começa cumprindo a legislação. A partir do momento que a sua empresa está cumprindo a legislação de uma forma certinha, redondinha, aí você pode pular para o próximo nível, que é detectar aonde você pode praticar responsabilidade social de uma maneira estruturada, mas preferencialmente pontual, para que vocês consigam se acostumar com o processo. Então não queira abarcar tudo de uma vez, comecem nos pontos que forem mais fáceis, mais simples para vocês praticarem, mais seguros, e comecem a agir. Com o tempo vocês vão ampliando, vão criando novas ações de responsabilidade social. A partir do momento que você está acostumado com o processo, já tem experiência, aí você já pode pular, né? Pode evoluir para o estágio estratégico. Aí sim a sua empresa, ciente dos benefícios que a responsabilidade social pode te oferecer, você começa a incorporar esse processo na sua estratégia de negócios, tá? Aí já é uma fase mais profissional, você vai precisar muitas vezes de ajuda externa, mas é importante que vocês atinjam esse estágio, tá? E por fim, o estágio mais difícil da liderança ou liderança social, isso é para as empresas que já têm muita experiência, muita expertise na área, aí elas podem pular para o estágio da liderança social. Não é fácil, pessoal, mas mesmo assim, se a sua empresa chegar no estágio estratégico, pessoal, tá excelente, tá ótimo. O importante é que vocês queiram sempre evoluir de nível, passar para um nível acima e procurar evoluir cada vez mais, tá bom, gente? Uma anotação importante é o seguinte: obedecer à legislação não significa ser socialmente responsável, tá? Responsabilidade social implica em fazer mais do que a legislação determina. A legislação, ela não obriga, por exemplo, o funcionário a se sentir feliz, tá? Ela obriga a empresa a cumprir com as suas obrigações, mas ela não determina, ó, você é obrigado a fazer o seu funcionário feliz, o seu público feliz, a proporcionar bem-estar, a proporcionar motivação, né? Alegria no trabalho. Isso a legislação não pode fazer, né? Você que tem que fazer isso na sua empresa. Aí sim você começa a pensar em responsabilidade social. Tá bom, pessoal? Bom, é isso. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Deem o seu like, compartilhe com o seu amigo, com o seu colega, com o seu cliente, fornecedor, com o seu chefe. Não deixe a informação parar por aqui. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Vejo vocês num próximo vídeo. Tchau!